Você já se sentiu perdido ao tentar entender a Bíblia? Já abriu as Escrituras buscando respostas, mas não conseguiu conectar os pontos entre Gênesis e Apocalipse? Hoje, você vai descobrir como toda a Bíblia conta uma única história. A história do amor de Deus pela humanidade, desde a criação até a vitória final. Esta não é apenas informação teológica. É a revelação do plano divino que pode transformar sua vida agora mesmo. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a ouvir vai conectar você com o propósito eterno de Deus. A palavra não é confusa, ela é coerente, profunda e direcionada exatamente para onde você está hoje. Não importa quão distante você se sinta, esta mensagem vai mostrar que Deus tem um plano perfeito desde o princípio. Escreva agora nos comentários: eu preciso ouvir esta palavra hoje. A Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido e mais transformador da história da humanidade, mas também é o mais incompreendido. Muitos cristãos sinceros passam anos lendo versículos isolados, sem enxergar o fio condutor que une cada página, cada profecia, cada promessa. Hoje, você vai compreender como a palavra de Deus não é uma coleção aleatória de histórias religiosas, mas sim uma narrativa única e perfeita que começa com a criação do mundo e termina com a restauração completa de todas as coisas. Este vídeo foi preparado para aqueles que desejam entender o coração de Deus revelado nas Escrituras, desde o Jardim do Éden até a Nova Jerusalém. Você vai descobrir que cada livro, cada personagem e cada evento bíblico apontam para Jesus Cristo e para o plano eterno da salvação. Esta jornada vai fortalecer sua fé, responder suas dúvidas e mostrar que Deus nunca abandonou a humanidade, mesmo nos momentos mais sombrios da história. Não importa se você é novo na fé ou já caminha há anos, esta mensagem vai renovar sua visão das Escrituras e seu relacionamento com o Criador. Prepare-se para uma revelação que vai da primeira palavra de Gênesis à última promessa do Apocalipse. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo esta mensagem. E tudo começa no princípio, quando Deus, em sua soberania e amor infinitos, decide criar, criação e o propósito original. No princípio, não havia universo, não havia tempo, não havia matéria, havia apenas Deus, eterno, perfeito, completo em si mesmo, vivendo em comunhão trinitária entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas este Deus, que não precisava de nada, decidiu criar por amor, pelo puro desejo de compartilhar sua glória e estabelecer relacionamento com seres que pudessem conhecê-lo. E então, pela sua palavra poderosa, ele trouxe à existência tudo o que vemos e não vemos. A luz rompeu as trevas, os céus se expandiram, a terra tomou forma, as águas se ajuntaram, a vegetação brotou e as estrelas foram acesas como lâmpadas no firmamento. Cada ato criativo revelava a sabedoria, o poder e a beleza do Criador, mas o ápice de toda a criação ainda estava por vir. No sexto dia, Deus formou o ser humano do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas e o criou à sua imagem e semelhança, não como robôs programados, mas como seres livres, capazes de amar, escolher e desfrutar de comunhão direta com o Criador. Este era o propósito original, viver em perfeita harmonia com Deus, em um jardim onde não havia dor, pecado, morte ou separação. O homem e a mulher caminhavam com Deus na viração do dia, conversavam face a face com Ele, governavam a criação com autoridade e amor e experimentavam plenitude em todas as áreas da existência. Mas o amor verdadeiro não pode ser forçado. Ele exige liberdade de escolha, e por isso Deus colocou no jardim uma árvore especial, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore representava um limite sagrado, uma fronteira que testaria a confiança e a obediência do ser humano.
Deus deixou claro: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não era uma proibição arbitrária, mas uma proteção amorosa. Um convite para que o homem vivesse dependente da sabedoria divina e não de sua própria compreensão limitada. O Jardim do Éden era mais do que um lugar físico, era um símbolo do que Deus sempre desejou para a humanidade: intimidade, propósito, abundância e vida eterna em sua presença. Adão e Eva tinham tudo: alimento, beleza, trabalho significativo, companheirismo perfeito e, acima de tudo, relacionamento com o próprio Deus. Não havia vergonha, medo ou insegurança. Eles estavam nus e não se envergonhavam, porque a pureza e a inocência reinavam em seus corações. Este era o projeto original de Deus, o padrão divino que seria violado, mas jamais abandonado. Mesmo diante da tragédia que estava prestes a acontecer, Deus já tinha em mente um plano de restauração que traria de volta tudo o que seria perdido, e faria ainda mais. A criação não foi um acidente cósmico nem um experimento divino. Foi o início de uma história de redenção que se desenrolaria ao longo de toda a Bíblia. Quando olhamos para o relato da criação, não estamos lendo apenas eventos do passado distante, mas fundamentos eternos que explicam quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Fomos criados com dignidade, valor e propósito. Não somos resultado do acaso, mas obras-primas do Criador. Cada ser humano carrega a imagem de Deus, e isso significa que temos capacidade para relacionamento, criatividade, moralidade e eternidade. O pecado pode ter distorcido essa imagem, mas não a apagou completamente. Mesmo em nossa condição caída, ainda refletimos, ainda que de forma imperfeita, a glória daquele que nos formou. E é exatamente por isso que a história da redenção faz sentido. Deus está restaurando em nós a imagem que foi danificada, trazendo-nos de volta ao propósito original que Ele estabeleceu desde o princípio. A criação também nos ensina sobre a natureza de Deus. Ele é um Deus de ordem, beleza, generosidade e relacionamento. Ele não criou o mundo e depois o abandonou. Ele permanece envolvido, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O Deus que disse: haja luz, continua falando hoje, trazendo luz às trevas de nossas vidas, criando novos começos onde só havia caos e desesperança. Se você está passando por um momento de confusão, lembre-se, o mesmo Deus que trouxe ordem ao caos no princípio pode trazer ordem à sua vida agora. Se você se sente quebrado ou sem valor, saiba que você foi criado à imagem do Deus Altíssimo. E nada, absolutamente nada, pode roubar essa dignidade de você. O propósito original de Deus para a sua vida não foi cancelado. Ele pode ser restaurado através de Jesus Cristo, o segundo Adão, que veio para desfazer a obra do primeiro Adão e nos trazer de volta ao Pai. Se esta palavra tocou seu coração, digite nos comentários: eu fui criado por Deus com propósito, mas algo terrível estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre o destino da humanidade, a queda e a promessa. A serpente entra no jardim, não como um réptil comum, mas como instrumento do inimigo, daquele que se rebelou contra Deus no passado e agora busca destruir a obra-prima da criação divina. Com astúcia e malícia, ela se aproxima da mulher e planta uma semente de dúvida. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A estratégia era sutil, mas devastadora. Questionar a bondade e a integridade de Deus, fazer parecer que ele estava escondendo algo bom, que ele era restritivo e controlador. Eva, em vez de rejeitar imediatamente a conversa ou consultar Adão e Deus, entra no diálogo perigoso com o tentador. A serpente, então, intensifica o ataque.
certamente não morrereis. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ali estava a mentira primordial. Você pode ser como Deus sem depender de Deus. Você pode definir seu próprio bem e mal. Viver de forma autônoma, independente do Criador. Eva olha para a árvore com novos olhos. Olhos contaminados pela dúvida e pela cobiça. O que antes era simplesmente uma árvore proibida, agora parece boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela toma do fruto e come. Em seguida, dá a Adão, que estava com ela, e ele também come, sem questionar, sem resistir, sem proteger. Naquele momento, algo se rompe. A comunhão com Deus é quebrada. A inocência é perdida. A morte entra no mundo. Seus olhos se abrem, mas não para a sabedoria prometida. Eles se abrem para a vergonha, o medo e a culpa. Pela primeira vez, eles percebem que estão nus e fazem aventais de folhas de figueira para se cobrir. Uma tentativa patética e inútil de resolver com esforço humano o problema espiritual que acabavam de criar. Quando Deus vem ao jardim na viração do dia, como era seu costume, Adão e Eva se escondem entre as árvores, fugindo da presença daquele que sempre foi sua fonte de vida e alegria. Deus chama: Adão, onde estás? Não porque ele não soubesse, mas para dar ao homem a oportunidade de confessar, de voltar-se, de reconhecer o erro. Mas Adão, em vez de assumir responsabilidade, culpa a mulher e, indiretamente, culpa o próprio Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eva, por sua vez, culpa a serpente. A recusa de assumir responsabilidade, a transferência de culpa e a quebra de relacionamento são os primeiros sintomas do pecado entrando no mundo. Deus então pronuncia as consequências. A serpente será maldita, a mulher terá dores no parto e dificuldades no relacionamento conjugal. O homem enfrentará sofrimento e trabalho árduo, e a terra será amaldiçoada por causa dele. A morte, que antes era apenas uma ameaça, agora se torna realidade. Morte espiritual imediata e morte física que viria com o tempo. Mas no meio do julgamento, há um clarão de esperança, a primeira promessa do Evangelho, conhecida como o proto-evangelho. Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este é o primeiro anúncio de um Salvador, um descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente, destruir as obras do diabo e restaurar o que foi perdido. Sim, ele seria ferido no processo. O calcanhar ferido aponta para o sofrimento de Cristo na cruz, mas a vitória final seria dele. Antes de expulsar Adão e Eva do jardim, Deus faz algo surpreendente. Ele mata um animal, derrama sangue inocente e faz túnicas de peles para cobrir a nudez deles. As folhas de figueira, obra de mãos humanas, são substituídas por vestes providas por Deus através de sacrifício. Esta é a primeira ilustração da expiação, sangue derramado para cobrir o pecado. Uma prefiguração do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. A queda não foi o fim da história, foi o início de uma longa jornada de redenção. Deus não abandonou a humanidade em sua miséria. Ele imediatamente colocou em movimento um plano para nos trazer de volta. Cada sacrifício no Antigo Testamento, cada profecia, cada promessa apontaria para aquele descendente prometido, Jesus Cristo, o segundo Adão, que viria para desfazer o que o primeiro Adão fez. Onde Adão falhou em obedecer, Cristo obedeceu perfeitamente. Onde Adão trouxe morte, Cristo trouxe vida. Onde Adão nos separou de Deus, Cristo nos reconciliou. Se você se sente culpado, envergonhado, distante de Deus, saiba que há esperança.
O pecado é real e suas consequências são devastadoras, mas a graça de Deus é maior. Você não precisa se esconder de Deus ou tentar cobrir sua vergonha com suas próprias obras. Cristo já proveu a cobertura perfeita através de seu sacrifício na cruz. A pergunta que Deus faz a você hoje é a mesma que ele fez a Adão. Onde estás? Não para condenar, mas para restaurar. Não para destruir, mas para salvar. Escreva nos comentários: Jesus é minha esperança e salvação. Mas a história do pecado não termina no Éden. Ela se espalha e se aprofunda, levando Deus a tomar uma decisão drástica: o dilúvio e a nova aliança. Os séculos passam após a queda, e o pecado que começou com uma escolha errada no jardim, agora contamina toda a humanidade. A violência se multiplica na terra, a corrupção torna-se generalizada, e o coração dos homens está continuamente inclinado para o mal. A Bíblia registra que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Deus olha para a criação que ele havia declarado, muito boa, e agora vê apenas destruição, perversidade e rebeldia. O pecado não é apenas um problema individual. Ele se torna sistêmico, cultural, coletivo. A humanidade, criada para refletir a glória de Deus, agora reflete apenas trevas. Então vem uma das declarações mais tristes de toda a Escritura. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Não que Deus tenha cometido um erro, isso é impossível, mas ele experimenta dor profunda ao ver suas criaturas destruindo a si mesmas e ao próximo. Mas em meio à escuridão, um homem se destaca, Noé, descrito como homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ele não era perfeito, mas era fiel. Ele não seguiu a multidão, mas manteve-se firme em sua devoção ao Criador. Deus vem a Noé e revela seu plano. Ele vai julgar a terra com um dilúvio, mas vai preservar Noé e sua família através de uma arca. As instruções são detalhadas. O tamanho, os materiais, a estrutura, tudo perfeitamente planejado por Deus. Durante 120 anos, Noé constrói a arca, um projeto gigantesco e aparentemente absurdo em uma época em que provavelmente não havia ainda chovido sobre a terra. Ele se torna pregador da justiça, advertindo seus contemporâneos sobre o julgamento vindouro, mas ninguém escuta, ninguém se arrepende. A paciência de Deus é longa, mas não infinita. Chega o dia em que a porta da arca se fecha, e não porque Noé a fechou, mas porque o Senhor a fechou. Os céus se abrem, as fontes do grande abismo se rompem, e a água cobre toda a terra, mesmo os montes mais altos. Tudo o que tinha fôlego de vida morre. Homens, mulheres, crianças, animais. É o julgamento divino sobre o pecado, severo e completo, mas ao mesmo tempo é uma demonstração de misericórdia, porque Deus preserva um remanescente. Dentro da arca, 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas, são poupadas, juntamente com representantes de cada espécie animal. A arca se torna um símbolo poderoso de salvação, assim como Noé e sua família foram salvos através da água. Nós somos salvos através de Jesus Cristo, nossa arca espiritual. Pedro, no Novo Testamento, faz essa conexão explícita, dizendo que o batismo corresponde a isso, não como remoção de sujeira do corpo, mas como compromisso de uma boa consciência para com Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. A arca tinha uma única porta, assim como há um único caminho para a salvação. Jesus disse: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo." Depois de meses flutuando sobre as águas, a arca repousa sobre os montes de Ararat. Noé envia uma pomba que retorna com um ramo de oliveira, sinal de que as águas estavam baixando e que nova vida estava surgindo.
Finalmente, Deus ordena que todos saiam da arca. A primeira coisa que Noé faz é construir um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor, um ato de adoração, gratidão e reconhecimento de que a salvação vem de Deus. O Senhor então estabelece uma aliança com Noé e toda a criação. Ele promete nunca mais destruir toda a terra com um dilúvio e coloca o arco-íris nas nuvens como sinal perpétuo dessa promessa. Cada vez que chove e o arco-íris aparece, é um lembrete de que Deus é fiel às suas promessas, que Ele julga o pecado, mas oferece graça, que Ele é justo, mas também misericordioso. O arco-íris não é apenas um fenômeno natural bonito, é um pacto visual entre Deus e a humanidade. O dilúvio nos ensina verdades profundas sobre o caráter de Deus e a seriedade do pecado. Deus não ignora o mal. Ele não finge que o pecado não existe ou que não tem consequências. O pecado traz julgamento, separação e morte. Mas, ao mesmo tempo, Deus provê um caminho de escape para aqueles que confiam nele. Noé foi salvo porque creu na palavra de Deus e agiu em obediência, mesmo quando não fazia sentido lógico. Hoje, Deus continua oferecendo salvação através de Jesus Cristo. Mas assim como havia uma porta na arca que eventualmente se fechou, há um tempo de graça que não durará para sempre. A pergunta que cada pessoa precisa responder é: você está dentro da arca ou ainda do lado de fora? Jesus é o único refúgio seguro no dia do julgamento, e Ele te convida a entrar agora, enquanto a porta ainda está aberta. O dilúvio aponta para um julgamento futuro, não por água, mas por fogo, quando Cristo voltar. Aqueles que estão em Cristo serão salvos. Aqueles que rejeitaram a graça enfrentarão as consequências eternas. Digite amém nos comentários se você crê que Jesus é sua arca de salvação. Mas a história humana continua, e o orgulho volta a levantar sua cabeça feia, levando a mais uma rebelião contra Deus, Babel e a escolha de Abraão. Após o dilúvio, a humanidade recebe uma ordem clara de Deus: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O plano divino era que os povos se espalhassem, preenchessem a terra e glorificassem a Deus em diferentes culturas e lugares. Mas o ser humano, em sua rebeldia persistente, decide fazer exatamente o oposto. Eles se juntam em uma planície na terra de Sinar e dizem: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Este é o projeto de Babel: orgulho humano, autossuficiência, busca de glória própria e rejeição deliberada da vontade de Deus. Eles queriam construir um monumento à grandeza humana, alcançar o céu por seus próprios esforços, criar unidade independente de Deus. A torre não era apenas uma estrutura física, era um símbolo de rebelião espiritual, uma tentativa de usurpar o lugar de Deus e estabelecer um nome para si mesmos. Deus desce para ver a cidade e a torre, não porque ele precise se aproximar fisicamente para enxergar, mas para demonstrar sua soberania e envolvimento ativo na história humana. Ele reconhece o perigo. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E, agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A unidade sem Deus, baseada em rebelião, é perigosa e destrutiva. Deus então intervém, não com um dilúvio desta vez, mas com confusão. Ele confunde as línguas dos construtores, de modo que não podem mais se entender, e os espalha sobre toda a terra. O que eles temiam, serem dispersos, acontece exatamente por causa de seu orgulho. A torre fica inacabada, um monumento não à grandeza humana, mas à futilidade da rebelião contra Deus. Babel se torna símbolo de confusão, divisão e fracasso humano.
Toda tentativa de construir uma sociedade, uma religião ou uma torre sem Deus está destinada ao colapso. Mas Deus não desiste da humanidade. Enquanto os povos se espalham e cada nação segue seu próprio caminho, muitas vezes em idolatria e escuridão, Deus escolhe um homem para ser o início de um novo plano. Seu nome é Abrão, mais tarde chamado Abraão, que significa pai de multidões. Deus vem a ele quando ele ainda está em Ur dos Caldeus, uma cidade pagã, e lhe dá uma ordem surpreendente: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Não há muitos detalhes, não há GPS ou mapa, apenas uma promessa: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é uma das promessas mais importantes de toda a Bíblia. A promessa abraâmica, que se tornaria o alicerce do plano de salvação. Abraão obedece, deixa tudo o que conhece e parte para uma terra desconhecida, guiado apenas pela fé na palavra de Deus. Ele não era perfeito. Ao longo de sua jornada, ele mentiu, duvidou, cometeu erros, mas ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Deus faz com Abraão uma aliança formal, confirmada através de um sacrifício e de uma visão profética, onde Deus, representado por um fogo fumegante e uma tocha de fogo, passa entre os animais partidos ao meio. Esta é uma aliança unilateral. Deus está dizendo: eu me comprometo a cumprir esta promessa, independentemente de suas falhas. Abraão recebe a promessa de uma terra, de uma descendência inumerável como as estrelas do céu e a areia da praia, e de que através dele todas as nações seriam abençoadas. Esta última parte é crucial. O plano de Deus não era apenas salvar Israel, mas através de Israel trazer salvação a todas as famílias da terra. E essa bênção viria através de um descendente específico, Jesus Cristo, a semente de Abraão através da qual todos os povos teriam acesso à salvação. A história de Babel e Abraão nos mostra dois caminhos: o caminho do orgulho humano que leva à confusão e dispersão, e o caminho da fé e obediência que leva à bênção e propósito eterno. Nós, como seres humanos, constantemente enfrentamos a tentação de construir nossas próprias torres, de buscar fazer um nome para nós mesmos, de viver independentes de Deus. Mas todo projeto humano que exclui Deus está destinado ao fracasso, não importa quão impressionante pareça. A verdadeira grandeza, a verdadeira realização, a verdadeira bênção vem quando deixamos nossos planos e abraçamos o plano de Deus. Quando saímos de nossa zona de conforto e seguimos sua voz, mesmo sem ter todas as respostas. Abraão é chamado de pai da fé, não porque ele nunca duvidou, mas porque ele continuou caminhando com Deus, apesar de suas dúvidas. E a promessa feita a ele permanece válida hoje. Através de Jesus Cristo, somos filhos espirituais de Abraão, herdeiros da promessa, abençoados com toda bênção espiritual nos lugares celestiais. Você não precisa construir sua própria torre para alcançar Deus. Deus já desceu até você em Jesus Cristo. Comente: eu confio nas promessas de Deus. Se esta mensagem fortaleceu sua fé. E assim começa a história de um povo escolhido, que passaria por provações inimagináveis antes de ver a promessa se cumprir. Patriarcas e promessa. De Abraão nasce Isaque, o filho da promessa, concebido miraculosamente quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Uma prova de que Deus pode fazer o impossível e que suas promessas não dependem de capacidade humana. Isaque se casa com Rebeca, e dela nascem gêmeos, Esaú e Jacó, que lutam no ventre materno.
prefigurando um conflito que marcaria suas vidas. Deus escolhe Jacó, o mais novo, para ser o portador da promessa abraâmica, não porque ele era melhor ou mais merecedor. Na verdade, Jacó era enganador e manipulador, mas por soberana graça e propósito divino. Jacó engana seu pai para receber a bênção da primogenitura, foge da ira de Esaú e em sua jornada tem um encontro com Deus em Betel, onde vê uma escada que liga a terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Deus reafirma a promessa feita a Abraão e Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e te espalharás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Jacó trabalha 14 anos para se casar com Raquel, a mulher que amava, e durante esse tempo, Deus o transforma, apesar de todas as suas falhas e fraquezas. Ele tem 12 filhos de 4 mulheres diferentes, e esses 12 filhos se tornariam os patriarcas das 12 tribos de Israel. Em um encontro dramático com Deus, Jacó luta a noite toda com o anjo do Senhor e recebe um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus, ou Deus luta. Este nome reflete não apenas a experiência pessoal de Jacó, mas também o destino de toda a nação que viria dele. Um povo que constantemente lutaria com Deus e com os homens, mas que seria preservado por causa das promessas divinas. Dos 12 filhos de Jacó, um se destaca de maneira especial. José, o 11º filho, amado por seu pai, odiado por seus irmãos, dotado por Deus com sonhos proféticos que anunciavam sua futura grandeza. Os irmãos de José, consumidos por inveja, conspiram para matá-lo, mas acabam vendendo-o como escravo para mercadores que o levam ao Egito. José passa de escravo a administrador da casa de Potifar, de administrador a prisioneiro, falsamente acusado pela esposa de Potifar, e de prisioneiro a governador do Egito, o segundo homem mais poderoso de toda a nação, logo abaixo de Faraó. Tudo isso acontece porque o Senhor era com José e porque Deus lhe deu a capacidade de interpretar sonhos. Quando Faraó tem um sonho perturbador que ninguém consegue interpretar, José é chamado da prisão, interpreta corretamente o sonho, 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome, e propõe um plano sábio de administração que salvaria o Egito e as nações ao redor. Faraó reconhece que o Espírito de Deus está em José e o coloca como administrador supremo, dando-lhe autoridade para implementar o plano. Os anos de fartura vêm e passam, e então começa a fome severa que atinge não apenas o Egito, mas também Canaã, onde a família de Jacó ainda vive. Os irmãos de José são forçados a ir ao Egito comprar alimento, sem saber que aquele poderoso governador egípcio diante de quem se curvam é o irmão que venderam décadas atrás. José os reconhece imediatamente, mas eles não o reconhecem. Ele os testa, não por vingança, mas para avaliar se seus corações mudaram. Finalmente, quando vê que seus irmãos estão arrependidos e dispostos a sacrificar tudo por Benjamim, o irmão mais novo, José não consegue mais se conter e revela sua identidade, dizendo as palavras mais poderosas de toda a sua história. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José entende que Deus estava no controle o tempo todo, transformando o mal em bem, usando mesmo a traição e o sofrimento para cumprir seus propósitos redentores. A história dos patriarcas nos ensina que Deus trabalha através de pessoas imperfeitas para realizar seus planos perfeitos. Abraão mentiu, Isaque foi passivo, Jacó foi enganador, José foi orgulhoso em sua juventude.
mas Deus não os rejeitou por causa de suas falhas. Ele os moldou, transformou e usou para avançar a história da salvação. A providência de Deus é um tema central nesses relatos. O que parece tragédia, abandono ou injustiça, Deus está usando para propósitos maiores que não podemos ver no momento. José passou 13 anos como escravo e prisioneiro antes de ser exaltado, mas aqueles anos não foram desperdiçados. Eles o prepararam para o papel que Deus tinha para ele. Se você está passando por um Egito, por uma temporada de escravidão, prisão ou sofrimento injusto, não perca a esperança. Deus não esqueceu de você e Ele pode estar te preparando para algo muito maior do que você imagina. A promessa feita a Abraão continuava viva através de cada geração, aproximando-se cada vez mais do cumprimento final. O Messias, que viria para abençoar todas as famílias da terra. Escreva: Deus está no controle da minha história, se você crê na providência divina. Mas a família de Jacó, que havia sido preservada no Egito, logo se tornaria escrava e precisaria de um libertador. Êxodo e a lei. Séculos passam desde a morte de José, e um novo faraó sobe ao trono, que não conhecera a José. Os descendentes de Jacó, que haviam sido bem-vindos no Egito, agora são vistos como ameaça. Eles se multiplicaram tanto que os egípcios temem uma rebelião ou aliança com inimigos externos. A solução de Faraó é escravizar os israelitas, impor trabalho forçado brutal e, eventualmente, ordenar o assassinato de todos os meninos hebreus recém-nascidos. É neste contexto de opressão extrema que Deus levanta Moisés, um bebê hebreu que é milagrosamente salvo das águas do Nilo pela filha de Faraó e criado no próprio palácio egípcio. Moisés cresce conhecendo tanto a cultura hebraica, através de sua mãe biológica que se torna sua ama, quanto a educação e os privilégios egípcios. Mas, quando vê um egípcio espancando um hebreu, algo desperta nele. Ele mata o egípcio, enterra-o na areia. E quando descobre que o crime foi testemunhado, foge para o deserto de Midian, onde passa 40 anos como pastor, longe da glória do Egito. É no deserto, aos 80 anos de idade, quando Moisés provavelmente achava que sua vida tinha acabado, que Deus aparece a ele numa sarça ardente que não se consumia. Deus se revela como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Declara que viu a aflição de seu povo, ouviu seu clamor e desceu para libertá-los. E então vem a comissão: vem, agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés resiste, apresenta desculpa após desculpa. Quem sou eu? Quem devo dizer que me enviou? E se eles não acreditarem? Eu não sei falar bem. Deus responde a cada objeção. Revela seu nome sagrado. Eu sou o que sou. Yabawa, Yahweh. O nome que expressa a existência eterna e autossuficiente de Deus. E promete estar com Moisés. Finalmente, com a ajuda de seu irmão Arão, Moisés retorna ao Egito para confrontar o faraó mais poderoso do mundo conhecido. O confronto entre Moisés e Faraó não é apenas político, é espiritual. É Yahvé, o Deus de Israel, versus os deuses do Egito. Moisés exige: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó responde com arrogância: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E assim começam as 10 pragas, cada uma delas uma demonstração do poder de Deus e um golpe contra os deuses egípcios. O Nilo se transforma em sangue, golpe contra Api, o deus do Nilo. Rãs invadem a terra, piolhos, moscas, peste no gado, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas por 3 dias, golpe contra Ra, o deus Sol, e finalmente a mais severa de todas,
a morte dos primogênitos. Cada praga é precedida de uma oportunidade de arrependimento para Faraó, mas ele endurece seu coração repetidamente, cumprindo o propósito de Deus de demonstrar seu poder para que seu nome seja anunciado em toda a terra. Antes da última praga, Deus institui a Páscoa. Cada família israelita deve sacrificar um cordeiro sem defeito, passar o sangue nos umbrais e nas vergas das portas e comer a carne assada com ervas amargas e pães asmos. Quando o anjo da morte passar sobre o Egito e ferir todos os primogênitos, ele passará por cima das casas marcadas com sangue. Esta é uma das imagens mais poderosas de toda a Bíblia. A salvação através do sangue do Cordeiro sacrificado, uma prefiguração direta de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela noite terrível, todos os primogênitos do Egito morrem, desde o filho de Faraó até o filho do prisioneiro na masmorra, e todo o primogênito do gado. O clamor atravessa o Egito, e Faraó finalmente liberta o povo. Israel sai com grande riqueza, levando consigo os despojos do Egito que os egípcios lhes deram voluntariamente, uma restituição parcial pelos anos de escravidão. Mas Faraó muda de ideia. Persegue Israel com seu exército e os alcança à beira do Mar Vermelho, onde parece que não há escapatória. Encurralados entre o mar e o exército egípcio, o povo clama contra Moisés, preferindo a escravidão segura no Egito à liberdade incerta no deserto. Mas Moisés declara: "Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor." Deus ordena que Moisés estenda a mão sobre o mar, e então acontece um dos milagres mais espetaculares da história. As águas se dividem, formando um muro à direita e à esquerda, e Israel atravessa em terra seca. Quando os egípcios tentam segui-los, Deus faz as águas voltarem e todo o exército de Faraó perece no mar. Israel está livre, e do outro lado, eles cantam o cântico de Moisés, exaltando a Deus pela grande salvação. 3 meses depois, chegam ao Monte Sinai, onde Deus estabelece uma aliança formal com eles, dá os 10 mandamentos gravados em tábuas de pedra e detalha as leis cerimoniais, civis e morais que governariam a nação. Deus também instrui a construção do tabernáculo, uma tenda portátil onde sua presença habitaria no meio do povo, com um sistema elaborado de sacrifícios que apontava constantemente para a necessidade de expiação pelo pecado e prefigurava o sacrifício perfeito e definitivo de Cristo. Se Deus já te libertou de algum Egito, comente: "Deus me libertou", e compartilhe brevemente sua vitória. Mas a jornada pelo deserto testaria a fé de Israel e levaria quase uma geração antes que eles entrassem na terra prometida. Conquista, juízes e reis. Após 40 anos vagando no deserto devido à incredulidade, uma nova geração de israelitas, liderada por Josué, sucessor de Moisés, está finalmente pronta para entrar na terra prometida. Deus ordena que eles atravessem o rio Jordão, que está transbordando durante a época da colheita, humanamente impossível. Mas quando os sacerdotes que carregam a Arca da Aliança tocam com os pés nas águas, o rio milagrosamente se abre, permitindo que todo o povo atravesse em terra seca, ecoando o milagre do Mar Vermelho e demonstrando que o mesmo Deus que estava com Moisés agora estava com Josué. A primeira cidade a ser conquistada é Jericó, com suas muralhas impenetráveis. Deus dá instruções incomuns: marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia marchar 7 vezes, tocar as trombetas e gritar. Quando obedecem, as muralhas caem sobrenaturalmente e a cidade é tomada. Esta vitória estabelece o padrão. A conquista de Canaã não seria por força militar superior, mas pela fé em Deus e obediência às suas instruções, por mais estranhas que parecessem.
Sob a liderança de Josué, Israel conquista grande parte da terra, divide-a entre as 12 tribos, e Josué os desafia em seu discurso final. Escolhei hoje a quem sirvais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo promete fidelidade a Deus, mas essa promessa seria constantemente quebrada nas gerações seguintes. Após a morte de Josué, surge uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Começa então o período dos juízes, marcado por um ciclo trágico e repetitivo. Israel serve ao Senhor, depois se esquece dele e serve os ídolos das nações ao redor, Baal, Aserá. Deus permite que inimigos os oprimam como disciplina. Israel clama por libertação. Deus levanta um juiz para salvá-los, a paz temporária. E então o ciclo recomeça. Cada geração parece pior que a anterior, e o livro de Juízes termina com a declaração sombria. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Deus levanta juízes diversos e inesperados. Débora, uma profetisa e líder sábia. Gideão, um homem medroso que se torna guerreiro corajoso depois que Deus reduz seu exército de 32.000 para apenas 300 homens, garantindo que a vitória seria claramente dele. Jefté, filho rejeitado que se torna libertador, e Sansão, dotado de força sobrenatural, mas moralmente fraco, que destrói mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. Esses juízes não eram perfeitos, muitos tinham falhas graves, mas Deus os usou para preservar Israel e demonstrar que a salvação vem dele, não da capacidade humana. Eventualmente, o povo pede um rei, rejeitando o governo teocrático direto de Deus. Samuel, o último juiz e profeta, alerta sobre os perigos de ter um rei humano, mas Deus permite, dizendo: não foi a ti que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. O primeiro rei é Saul, da tribo de Benjamim, alto, bonito, aparentemente perfeito por fora. Ele começa bem, mas sua insegurança, desobediência e ciúme eventualmente o desqualificam. Deus rejeita Saul e envia Samuel para ungir um novo rei, Davi, o filho mais novo de Jessé, um pastor de ovelhas que Deus escolhe não por aparência ou estatura, mas porque viu o coração. Davi mata o gigante Golias com uma funda e uma pedra, confiando não em armadura ou espada, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Ele se torna o maior rei de Israel, um homem de guerra e adoração, que expande as fronteiras do reino, traz a arca de volta a Jerusalém e recebe uma promessa extraordinária de Deus através do profeta Natã: teu trono será estabelecido para sempre. Esta é a promessa davídica. De Davi viria o Messias, o rei eterno que reinaria para sempre. Davi comete pecados graves, adultério com Batseba, assassinato de Urias, orgulho ao fazer um censo, mas quando confrontado, ele se arrepende genuinamente, como vemos nos Salmos 32 e 51. Deus o disciplina, mas não remove sua misericórdia, nem quebra sua promessa. Salomão, filho de Davi, herda o reino e recebe de Deus sabedoria incomparável. Ele constrói o magnífico templo em Jerusalém, substituindo o tabernáculo portátil por uma casa permanente para o nome de Deus. Na dedicação do templo, a glória do Senhor enche a casa tão intensamente que os sacerdotes não podem permanecer ali. Israel alcança seu apogeu sob Salomão: paz, prosperidade, influência internacional. Mas Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, comete a insensatez de acumular muitas esposas estrangeiras que desviam seu coração para outros deuses. Após sua morte, o reino se divide. As 10 tribos do norte formam Israel, com capital em Samaria, e as 2 tribos do sul formam Judá, com capital em Jerusalém. Esta divisão enfraquece a nação e prepara o caminho para julgamentos futuros.
O período dos reis é marcado por altos e baixos, alguns reis piedosos que trazem reforma e avivamento, mas a maioria são ímpios, levando o povo à idolatria. Deus envia profetas continuamente para chamar ao arrependimento, mas poucos escutam. Comente: Jesus é meu Rei eterno. Se você reconhece que só Cristo pode governar perfeitamente seu coração, e assim, por causa da rebelião persistente, Deus permite que o impensável aconteça: o julgamento através do exílio. Profetas e exílio. Durante os séculos de monarquia dividida, Deus levanta uma sucessão de profetas para advertir, exortar, consolar e chamar seu povo de volta à aliança. Profetas como Elias e Eliseu realizam milagres poderosos e confrontam reis ímpios no Reino do Norte. Isaías, chamado o profeta evangélico, recebe visões extraordinárias da santidade de Deus e profetiza sobre o Messias vindouro com detalhes impressionantes séculos antes do cumprimento. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jeremias, os profetas chorão, prega arrependimento por 40 anos em Judá, mas é rejeitado, perseguido e aprisionado. Ele vê a destruição de Jerusalém, que tanto tentou evitar, mas também profetiza sobre uma nova aliança que Deus faria, não em tábuas de pedra, mas escrita nos corações. Ezequiel, levado cativo à Babilônia, tem visões apocalípticas da glória de Deus e profetiza sobre a restauração futura de Israel. Daniel, também no exílio, interpreta sonhos proféticos que revelam o desenrolar dos impérios mundiais até o estabelecimento do reino eterno de Deus. Mas as advertências proféticas são largamente ignoradas. O Reino do Norte, Israel, cai primeiro em 722 a.C., diante da Assíria. As 10 tribos são levadas cativas e dispersas, essencialmente desaparecendo da história. As tribos perdidas. O Reino do Sul, Judá, dura mais tempo, mas eventualmente também cai diante da Babilônia em 586 a.C. Nabucodonosor invade Jerusalém em 3 ondas, levando os melhores e mais brilhantes para o exílio, e finalmente destrói a cidade e o templo de Salomão, queimando-o completamente. O povo que Deus havia tirado da escravidão no Egito, a quem havia dado uma terra que mana leite e mel, agora estava novamente em cativeiro, desta vez na Babilônia. O templo onde a glória de Deus habitava estava em ruínas. As promessas pareciam quebradas. Era o fim? Deus havia abandonado seu povo? A resposta vem através dos profetas. Não, este é julgamento, não abandono, é disciplina, não rejeição. Jeremias escreve uma carta aos exilados dizendo: edificai casas e habitai-as, plantai pomares e comei o seu fruto, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Na sua paz, vós tereis paz. E então a promessa: passados 70 anos da Babilônia, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Os 70 anos de exílio são um período de profunda transformação para o povo judeu. Longe da terra, sem templo, sem sacrifícios, eles são forçados a repensar sua identidade e fé. Sinagogas emergem como lugares de ensino e oração. A lei, Torá, se torna central, e escribas dedicados a preservam e ensinam. A idolatria, que havia sido a maldição persistente de Israel, é finalmente curada. Depois do exílio, o povo judeu nunca mais se voltaria para ídolos. Após exatamente 70 anos, como Jeremias havia profetizado, o Império Babilônico cai diante da Pérsia, e o rei Ciro emite um decreto permitindo que os judeus retornem à sua terra e reconstruam o templo. É um cumprimento profético exato. Sob líderes como Zorobabel e mais tarde Neemias e Esdras,
ondas de exilados retornam a Jerusalém. Eles reconstruem o templo, embora mais modesto que o de Salomão, e as muralhas da cidade. Há avivamento espiritual quando Esdras lê a lei publicamente e o povo chora ao reconhecer quão longe havia se desviado. Mas algo está faltando. A glória de Deus, a nuvem e o fogo que encheram o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão não retorna a este segundo templo. Os profetas falam de um Messias vindouro, de um servo sofredor, de um rei que estabelecerá justiça, mas ele não aparece. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, profetiza sobre um mensageiro que preparará o caminho e sobre o sol da justiça, que surgirá com cura em suas asas. E então, silêncio. Por 400 anos, não há voz profética, não há revelação nova, não há palavra direta de Deus. Israel é dominado sucessivamente por persas, gregos e finalmente romanos. Há tentativas de rebelião, períodos de independência temporária, como sob os macabeus, mas nenhum cumprimento claro das promessas messiânicas. O povo espera, ora clama. Onde está o libertador prometido? Onde está o descendente de Davi que restauraria o reino? Quando virá o Messias? O silêncio de Deus não significa ausência, é preparação. Deus estava orquestrando a história mundial. A língua grega se espalharia por toda parte, facilitando a futura disseminação do Evangelho. O Império Romano criaria estradas e relativa paz, Pax Romana, que permitiriam viagens. A diáspora judaica espalharia sinagogas e conhecimento das Escrituras por todo o mundo conhecido. Tudo estava sendo preparado para o momento perfeito, quando Deus quebraria o silêncio de forma dramática e definitiva. Digite: eu confio no tempo de Deus, se você está esperando por uma promessa que ainda não se cumpriu. E quando tudo parecia perdido, quando o silêncio parecia eterno, Deus fez algo que a humanidade nunca poderia imaginar: o nascimento do Salvador. O silêncio é rompido. Um anjo aparece a um sacerdote idoso chamado Zacarias, anunciando que sua esposa estéril, Isabel, conceberia um filho que seria o precursor do Messias. 6 meses depois, o mesmo anjo, Gabriel, aparece a uma jovem virgem em Nazaré, uma cidade obscura da Galileia, e declara: alegra-te, agraciada, o Senhor é contigo. Maria está perturbada, mas Gabriel continua: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria pergunta como isso é possível, já que ela é virgem, e Gabriel responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Este é o momento mais extraordinário da história humana. Deus se faz homem. O Verbo eterno se torna carne. O Criador entra em sua própria criação. Maria aceita com fé humilde: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. José, seu noivo, fica perturbado ao descobrir que ela está grávida, mas um anjo lhe aparece em sonho, explicando a origem divina da criança e instruindo-o a não temer recebê-la como esposa. Devido a um decreto de César Augusto ordenando um censo, José e Maria viajam de Nazaré a Belém, a cidade de Davi, cumprindo assim a profecia de que o Messias nasceria em Belém. Quando chegam, não há lugar para eles na hospedaria. O Rei do Universo entra no mundo de maneira humilde, rejeitado desde o início. Maria dá à luz em um estábulo e coloca o bebê em uma manjedoura, uma caixa de alimentação de animais.
Mas este nascimento aparentemente insignificante é anunciado sobrenaturalmente. Anjos aparecem a pastores nos campos próximos declarando: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O coro angelical irrompe em louvor. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Jesus cresce em Nazaré, em uma família simples, aprendendo o ofício de carpinteiro, vivendo uma vida de perfeita obediência e santidade. Aos 30 anos, ele é batizado por João Batista, o filho de Zacarias e Isabel, o precursor prometido. E o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, enquanto a voz do Pai declara: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus enfrenta a tentação no deserto por 40 dias, resistindo a cada investida de Satanás com a palavra de Deus, onde o primeiro Adão falhou. Então começa seu ministério público. Ele ensina com autoridade incomparável, não como os escribas e fariseus. Ele cura enfermos, abre olhos de cegos, faz surdos ouvirem, paralíticos andarem, leprosos serem purificados. Ele expulsa demônios com uma palavra, demonstrando autoridade sobre o reino espiritual. Ele acalma tempestades, multiplica pães e peixes, anda sobre as águas, ressuscita mortos. Mas acima de tudo, ele prega o reino de Deus, chama pecadores ao arrependimento, oferece perdão, restaura dignidade aos marginalizados, confraterniza com publicanos e prostitutas, desafia a hipocrisia religiosa dos líderes. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a videira verdadeira. Ele ensina em parábolas profundas, mas simples, que revelam os mistérios do reino. Ele forma 12 discípulos, homens comuns que ele transformaria em apóstolos extraordinários. Ele demonstra compaixão pelos perdidos, chora sobre Jerusalém, que rejeita seus profetas, revela o coração do Pai, que busca e salva o que estava perdido. Mas sua presença é polarizadora. Alguns o adoram como Messias, outros o rejeitam e conspiram para matá-lo. Os líderes religiosos se sentem ameaçados por sua popularidade e sua denúncia da hipocrisia deles. Eles buscam acusações contra ele, mas não encontram nada. Jesus sabia desde o início para que ele veio, não apenas para ensinar e curar, mas para morrer como sacrifício pelos pecados da humanidade. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A cruz estava sempre no horizonte, o destino final para o qual cada passo o levava. E quando chega a hora, ele marcha deliberadamente em direção a ela, por amor a nós. Escreva: Jesus é meu Salvador, nos comentários, se você reconhece que ele veio para salvar você. Mas o que aconteceria a seguir seria o ato supremo de amor da história: a cruz e a ressurreição. Na noite antes de sua crucificação, Jesus reúne seus discípulos para a última ceia, institui o memorial do pão e do vinho, representando seu corpo e sangue, lava os pés dos discípulos, demonstrando humildade e serviço, ensina-os sobre o Espírito Santo que viria, ora intensamente por eles, e então vai ao jardim do Getsêmani. Ali, sob o peso esmagador do que estava prestes a suportar, ele ora com tanta agonia que seu suor se torna como gotas de sangue. Ele clama: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esta não é hesitação ou relutância egoísta. É o horror de enfrentar a ira divina contra todo o pecado da humanidade.
de experimentar separação do Pai pela primeira vez na eternidade, de carregar a maldição que deveria ter sido nossa. Jesus se submete totalmente à vontade do Pai, e então Judas chega com uma multidão para traí-lo com um beijo. Jesus é preso, levado através de uma série de julgamentos ilegais e injustos, diante de Anás, Caifás, o Sinédrio, Pilatos, Herodes e novamente Pilatos. Ele é acusado falsamente, espancado, cuspido, zombado, açoitado brutalmente até sua carne ficar em tiras. Pilatos, o governador romano, não encontra nenhuma culpa nele e tenta liberá-lo várias vezes, mas a multidão, incitada pelos líderes religiosos, grita: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Pilatos cede à pressão política, lava as mãos simbolicamente, como se isso o isentasse de responsabilidade, e entrega Jesus para ser crucificado. Uma coroa de espinhos é enfiada em sua cabeça, um manto púrpura é colocado nele em zombaria, e ele é forçado a carregar sua própria cruz até o Gólgota, o lugar da caveira. Ali, pregos são cravados em suas mãos e pés, e ele é erguido entre dois criminosos, cumprindo a profecia de Isaías de que ele seria contado com os transgressores. Na cruz, Jesus profere 7 declarações profundas. Perdoa seus executores. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Promete paraíso ao ladrão arrependido ao seu lado. Confia sua mãe aos cuidados de João. Expressa sede física, demonstrando sua humanidade real. Clama em angústia espiritual: Deus meu, por que me desamparaste? Ecoando o Salmo 22 e experienciando a separação que nosso pecado causa. Declara que a obra está cumprida, está consumado. E finalmente entrega seu espírito ao Pai. No momento de sua morte, eventos sobrenaturais sacudem Jerusalém. Trevas cobrem a terra das 12 às 3 da tarde. O véu do templo que separava o lugar santo do Santíssimo se rasga de alto a baixo, simbolizando que o acesso a Deus está agora aberto através do sacrifício de Cristo. A terra treme, rochas se fendem, sepulcros se abrem e mortos ressuscitam. O centurião romano que supervisiona a crucificação exclama: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O corpo de Jesus é removido da cruz por José de Arimateia, um discípulo secreto, e colocado em um túmulo novo escavado na rocha, que é então selado com uma grande pedra. Os líderes religiosos, lembrando que Jesus havia predito que ressuscitaria no terceiro dia, pedem a Pilatos que coloque guardas e sele oficialmente o túmulo, temendo que os discípulos roubem o corpo e finjam uma ressurreição. Mas nenhum selo humano, nenhum guarda romano poderia impedir o que estava prestes a acontecer. No terceiro dia, cedo de manhã, mulheres vão ao túmulo para ungir o corpo de Jesus com especiarias e encontram a pedra removida, o túmulo vazio e um anjo que declara: não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Jesus aparece primeiro a Maria Madalena, depois às outras mulheres, aos discípulos, exceto Tomé. Uma semana depois, a Tomé também, a 2 discípulos na estrada de Emaús, a mais de 500 de uma vez, e repetidamente durante 40 dias, comendo com eles, ensinando-os, provando que ele estava verdadeiramente vivo em corpo físico glorificado. Não apenas espírito, a ressurreição é o fundamento da fé cristã. Paulo declara: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. A morte foi vencida, o pecado foi pago, a salvação foi conquistada. O túmulo vazio é a evidência irrefutável de que Jesus é quem ele disse que era: o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor. Sua morte satisfez a justiça de Deus. Sua ressurreição demonstrou o poder de Deus e garantiu nossa justificação. Porque ele vive, nós também viveremos. A cruz,
que parecia ser a maior derrota, revelou-se ser a maior vitória. Satanás foi derrotado, a morte perdeu seu aguilhão, o inferno foi despojado de seu poder sobre aqueles que creem. Esta é a boa nova do Evangelho. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e todo aquele que nele crê não perecerá, mas tem a vida eterna. Se você crê na ressurreição de Jesus, declare nos comentários: Cristo vive, Ele ressuscitou. Mas a história não termina com a ressurreição. Ela continua com o nascimento da igreja e a expansão do Evangelho por todo o mundo. A Igreja e o Espírito Santo. Durante 40 dias após sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos, ensina-os sobre o reino de Deus, come com eles, responde suas perguntas e os prepara para o que virá. Finalmente, ele os leva ao Monte das Oliveiras e lhes dá a grande comissão. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele também promete: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E então, diante dos olhos deles, ele ascende ao céu, e uma nuvem o encobre. 2 anjos aparecem e dizem: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Jesus está agora à direita do Pai, intercedendo por nós, reinando até que todos os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, e preparando lugar para nós nas mansões celestiais. Os discípulos retornam a Jerusalém e se dedicam à oração unânime, juntamente com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, cerca de 120 pessoas no total. 10 dias depois, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, quando Jesus foi crucificado, eles estão reunidos, quando de repente vem do céu um som como de um vento impetuoso que enche toda a casa, e línguas como de fogo pousam sobre cada um deles. Todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, declarando as maravilhas de Deus. Há judeus devotos de todas as nações reunidos em Jerusalém para a festa, e cada um os ouve falar em sua própria língua nativa. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, Líbia, Roma, cretenses e árabes. Alguns ficam perplexos, outros zombam dizendo que estão embriagados. Pedro se levanta e prega o primeiro sermão da era da igreja, explicando que isto é o cumprimento da profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito, proclamando a morte e ressurreição de Jesus e chamando ao arrependimento. Cerca de 3.000 pessoas creem e são batizadas naquele dia. Nasce a igreja, o corpo de Cristo. A igreja primitiva se dedica aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles vendem propriedades e partilham tudo em comum, cuidando dos necessitados. Sinais e maravilhas são realizados pelos apóstolos, e o Senhor acrescenta diariamente à igreja aqueles que vão sendo salvos. Mas a oposição não tarda. Pedro e João são presos por pregarem sobre Jesus, mas são milagrosamente libertados. Estevão, o primeiro mártir cristão, é apedrejado por dar testemunho de Cristo, mas morre perdoando seus assassinos, imitando seu Senhor. Essa perseguição se intensifica, liderada por um jovem fariseu zeloso chamado Saulo de Tarso, que respira ameaças e mortes contra os discípulos. Mas a perseguição tem um efeito inesperado. Em vez de extinguir a igreja,
espalha os crentes por toda parte, e eles levam o evangelho aonde quer que vão. Filipe prega em Samaria com grande sucesso. Um eunuco etíope é convertido e batizado. A mensagem começa a cruzar barreiras étnicas e geográficas. Então acontece um dos eventos mais dramáticos da história cristã. Saulo está a caminho de Damasco para prender cristãos, quando uma luz brilhante do céu o derruba, e ele ouve a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, cego e humilhado, é levado a Damasco, onde um discípulo chamado Ananias, enviado por Deus, impõe mãos sobre ele, restaura sua visão e o batiza. Saulo, posteriormente conhecido como Paulo, é transformado de perseguidor em maior missionário da igreja. Ele faz 3 jornadas missionárias extensas, plantando igrejas por todo o Império Romano, na Ásia Menor, Macedônia, Grécia e além. Ele prega em sinagogas, praças, prisões, tribunais. Ele escreve cartas, epístolas, às igrejas que se tornam parte do Novo Testamento, articulando profundamente a teologia da salvação pela graça através da fé, a união com Cristo, a obra do Espírito, a vida cristã prática e o futuro glorioso que aguarda os crentes. Outros apóstolos também espalham o Evangelho. Pedro ministra aos judeus, João escreve seu Evangelho e cartas, Tiago lidera a igreja em Jerusalém. Apesar de intensa perseguição, prisões, açoites, naufrágios, apedrejamentos e martírios, a igreja cresce exponencialmente. O Evangelho do Reino alcança Roma, o centro do mundo conhecido, cumprindo a promessa de Jesus de que seus discípulos seriam testemunhas até os confins da terra. Comente, eu faço parte da Igreja de Cristo. Se você reconhece que todos os crentes são o corpo de Cristo. E agora chegamos ao final da história bíblica, mas que na verdade é apenas o começo, a revelação de como tudo terminará e recomeçará. O Apocalipse e a vitória final. No final do 1º século, sob intensa perseguição romana, o apóstolo João, agora idoso, é exilado na ilha de Patmos por causa de seu testemunho de Jesus. Ali, no dia do Senhor, ele entra em espírito e recebe a mais extraordinária revelação, o Apocalipse de Jesus Cristo, mostrando o que deve acontecer e como a história humana culminará. João vê Jesus glorificado, não mais o servo sofredor, mas o Senhor exaltado com olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como muitas águas, segurando 7 estrelas em sua mão e de sua boca saindo uma espada afiada. Jesus ordena que João escreva as 7 igrejas da Ásia Menor, elogiando suas virtudes, repreendendo seus pecados, chamando ao arrependimento, prometendo recompensas aos vencedores. Estas cartas revelam que, mesmo sob perseguição, a igreja enfrenta perigos internos, compromisso com o mundo, falsos ensinos, frieza espiritual, amor abandonado. O chamado é claro: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então João é levado ao trono celestial, onde vê o Pai rodeado por 24 anciãos e 4 seres viventes que incessantemente proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Um pergaminho selado com 7 selos está na mão daquele que está sentado no trono. E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, é considerado digno de abrir o livro. João chora, mas um dos anciãos diz: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João se vira e vê não um leão, mas um cordeiro como tendo sido morto, com 7 chifres e 7 olhos. Jesus, ao mesmo tempo vitorioso e sacrificado. O cordeiro toma o livro, e toda a criação irrompe em adoração. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor.
À medida que os selos são abertos, julgamentos começam a cair sobre a terra. Conquista, guerra, fome, morte, martírio, terremotos cósmicos. 7 trombetas soam, trazendo julgamentos mais intensos. 7 taças da ira de Deus são derramadas em rápida sucessão. Durante esse período de tribulação, Deus sela 144.000 de Israel para testemunhar, e uma multidão incontável de todas as nações é vista diante do trono, tendo saído da grande tribulação. 2 testemunhas profetizam em Jerusalém por 3 anos e meio. São mortas, mas ressuscitam e ascendem ao céu diante de seus inimigos. Um dragão vermelho, Satanás, tenta destruir Israel e faz guerra contra o povo de Deus. Uma besta surge do mar, o anticristo, recebe a autoridade do dragão, blasfema contra Deus e exige adoração. Uma segunda besta surge da terra, o falso profeta, realiza sinais enganosos e faz todos receberem a marca da primeira besta, 666, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. Mas Deus não abandona seu povo. Ele derrama julgamentos sobre o sistema maligno, destrói Babilônia, símbolo de todos os sistemas humanos rebeldes contra Deus, e prepara o caminho para o retorno de Cristo. E então acontece o segundo advento. Jesus Cristo volta não em humilhação, mas em glória, montado em um cavalo branco, vestido de um manto tingido de sangue, chamado Fiel e Verdadeiro, tendo na coxa o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os exércitos celestiais o acompanham, e de sua boca sai uma espada para ferir as nações. A besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago de fogo. Satanás é preso por 1000 anos, durante os quais Cristo reina com aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, sacerdotes de Deus que governam com ele. Após os 1000 anos, Satanás é solto temporariamente, engana as nações uma última vez, reúne um exército contra Deus, mas fogo desce do céu e os consome. Satanás é então lançado no lago de fogo para sempre, unindo-se à besta e ao falso profeta em tormento eterno. O grande trono branco aparece, diante do qual todos os mortos são julgados segundo suas obras, registradas em livros. Aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida são lançados no lago de fogo, a segunda morte. Então João vê um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A nova Jerusalém desce do céu, preparada como noiva adornada para seu esposo, e uma voz do trono proclama: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não há templo nesta cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Não há necessidade de sol ou lua, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andam mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. A história que começou com Deus criando os céus e a terra e caminhando com o homem no jardim, termina exatamente onde deveria, com Deus habitando eternamente com seu povo redimido, em comunhão perfeita e ininterrupta, sem mais pecado, morte, dor ou separação. O plano da salvação está consumado. O reino de Deus está plenamente estabelecido. Tudo foi feito novo, e o povo de Deus reinará com ele pelos séculos dos séculos. Se você anseia por esse dia glorioso, comente: Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas há detalhes maravilhosos nesta jornada que nos revelam a precisão e o cuidado do plano divino, os números proféticos e o plano perfeito de Deus.
A Bíblia não é apenas uma narrativa inspiradora. Ela está repleta de padrões, símbolos e números que revelam a mente divina por trás de cada detalhe. Considere os 400 anos de silêncio entre Malaquias e o nascimento de Jesus. Não foram anos vazios ou esquecidos, mas um período de preparação divina meticulosa. Durante esses 4 séculos, a língua grega se espalhou por todo o mundo conhecido através das conquistas de Alexandre o Grande, tornando-se a língua universal que permitiria que o Evangelho fosse escrito e compreendido por milhões. O Império Romano construiu estradas magníficas que conectavam cidades de 3 continentes, facilitando viagens e comunicação. Exatamente o que seria necessário para que Paulo e outros missionários espalhassem rapidamente a mensagem. A diáspora judaica havia estabelecido sinagogas em praticamente todas as cidades importantes, criando pontos de partida naturais para a pregação do Evangelho a judeus e gentios tementes a Deus. O sincretismo religioso e a busca espiritual da época prepararam corações famintos por verdade. Deus estava orquestrando a história mundial, movendo impérios, línguas e culturas como peças num tabuleiro, tudo para que, quando o tempo se cumprisse, Jesus nascesse no momento perfeito e o Evangelho pudesse se espalhar com velocidade sem precedentes. O silêncio não era a ausência, era o som da preparação divina. Os 70 anos de exílio babilônico também carregam um significado profético profundo, não sendo arbitrários, mas calculados com precisão divina. Deus havia advertido através de Jeremias que, por causa da desobediência persistente de Judá, especialmente por não guardar os anos sabáticos, deixar a terra descansar a cada 7 anos, eles seriam levados cativos por exatamente 70 anos. Um ano de exílio para cada ano sabático não guardado durante 490 anos. Isto cumpria ao mesmo tempo julgamento e restauração, permitindo que a terra descansasse e desfrutasse seus sábados enquanto jazia desolada. Mas havia propósito redentor. O exílio quebrou de uma vez por todas a tendência à idolatria que havia assolado Israel por séculos. Após Babilônia, os judeus nunca mais adoraram ídolos. O exílio também produziu uma valorização renovada da Torá, o surgimento das sinagogas e dos escribas, a compilação e preservação cuidadosa das Escrituras. Quando os 70 anos se completaram exatamente como profetizado, Ciro da Pérsia emitiu o decreto permitindo o retorno, outro cumprimento profético preciso, já que Isaías havia mencionado Ciro pelo nome mais de um século antes de ele nascer. Deus estava demonstrando que ele controla não apenas o destino de Israel, mas de todos os impérios mundiais, e que suas palavras proféticas se cumprem com exatidão matemática. Os 3 dias entre a crucificação e a ressurreição são carregados de significado teológico e tipológico. Jesus havia predito: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei, referindo-se ao templo de seu corpo. Ele também disse: pois assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O número 3 na Bíblia frequentemente simboliza a completude divina, perfeição, ressurreição e vida. Foi no 3º dia da criação que a terra seca apareceu, separando-se das águas, vida emergindo. Abraão, ao ser testado com Isaque, viu o monte do sacrifício no 3º dia. Os israelitas se consagraram por 3 dias antes de Deus descer no Sinai. Jesus foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João no 6º dia, mas depois de 3 dias, contando inclusivamente na narrativa. E, crucialmente, a ressurreição no 3º dia cumpre as Escrituras, demonstra o poder de Deus sobre a morte e inaugura a nova criação. Se Jesus tivesse ressuscitado no 1º dia, poderia ser questionado se ele realmente morreu.
Se tivesse demorado mais, poderia haver dúvida sobre sua identificação corporal. O terceiro dia era o tempo perfeito, suficiente para confirmar morte real, mas rápido o bastante para validar identificação e cumprir profecia. As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos não são coincidência, mas revelam a continuidade e expansão do plano divino através da história. Deus escolheu Jacó, Israel, e seus 12 filhos para serem os patriarcas de uma nação santa, um reino de sacerdotes através dos quais o Messias viria e todas as nações seriam abençoadas. O número 12 representa governo divino, autoridade e completude do povo de Deus. Quando Jesus escolhe 12 apóstolos, ele está simbolicamente reconstituindo Israel ao redor de si mesmo. Ele é o verdadeiro Israel, o filho perfeito de Deus que cumpre tudo o que Israel falhou em cumprir. Os 12 apóstolos julgam as 12 tribos, Mateus 19, 28. E na Nova Jerusalém há 12 portas com os nomes das 12 tribos e 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos. Apocalipse 21, 12 e 14. Unindo Antigo e Novo Testamento, Israel e Igreja, promessa e cumprimento. A estrutura de 12 permeia as visões apocalípticas, 12.000 de cada tribo selados, 144.000 total, 12 estrelas na coroa da mulher vestida de sol, a árvore da vida produzindo 12 frutos. Tudo aponta para a completude do povo redimido de Deus, de todas as eras e etnias, governado sob a autoridade perfeita do Messias. Os 40 dias de aparições pós-ressurreição de Jesus, antes de sua ascensão, também ecoam padrões bíblicos significativos e serviram propósitos cruciais. 40 é frequentemente o número de teste, preparação e transição na Escritura. Choveu 40 dias durante o dilúvio. Moisés esteve no Sinai 40 dias recebendo a lei. Os espias exploraram Canaã por 40 dias. Israel vagou no deserto 40 anos. Golias desafiou Israel por 40 dias antes de Davi o derrotar. Elias jejuou 40 dias. Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Agora, após a ressurreição, Jesus passa 40 dias aparecendo intermitentemente aos discípulos, comendo com eles para provar sua corporeidade real, ensinando sobre o reino de Deus, esclarecendo as escrituras que falavam dele, preparando-os para a missão que receberiam e fortalecendo sua fé para o período desafiador que se seguiria. Não foi nem muito curto, insuficiente para convencê-los, nem muito longo, criando dependência de sua presença física quando deveriam aprender a depender do Espírito Santo. Foi o tempo perfeito de transição entre a obra terrena de Cristo e a obra celestial que ele continuaria fazendo através de sua igreja pelo Espírito Santo. Cada número, cada período, cada padrão na Escritura revela que nosso Deus é um Deus de ordem, propósito, precisão e design intencional, não de acaso ou caos. Comente: Deus é perfeito em todos os seus caminhos, se estas revelações tocaram seu coração. A Bíblia não é apenas um livro religioso compilado aleatoriamente, mas sim uma carta de amor extraordinária do Criador para a humanidade, escrita ao longo de mais de 1.500 anos por cerca de 40 autores diferentes em 3 continentes, em 3 idiomas, abrangendo múltiplos gêneros literários, mas contando uma única história coerente e majestosa. Do Gênesis ao Apocalipse, vemos um fio condutor brilhante e inquebrável, o plano eterno de Deus para redimir a humanidade caída e restaurar a comunhão quebrada no Éden. A história que começou com a separação causada pelo pecado termina com a união eterna consumada em Cristo, quando Deus habitará para sempre com seu povo redimido em um novo céu e nova terra, onde não haverá mais morte, pranto, clamor ou dor.
Cada livro, cada personagem, cada evento, cada profecia, cada milagre, cada julgamento e cada promessa apontam para Jesus Cristo, o Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo, o leão vitorioso da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o caminho, a verdade e a vida. O plano da salvação, concebido na eternidade passada, executado na plenitude dos tempos através da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, está sendo implementado agora através da Igreja pelo Espírito Santo e será consumado quando Cristo voltar em glória para estabelecer seu reino eterno. Se você chegou até aqui nesta jornada de Gênesis a Apocalipse, você agora compreende que sua vida não é um acidente cósmico, mas parte de uma narrativa divina que começou antes da criação do mundo e se estenderá pela eternidade. Você foi criado à imagem de Deus com valor inerente e propósito eterno. Sim, o pecado nos separou do nosso Criador e trouxe morte e destruição ao mundo, mas Deus, em seu amor incomensurável, providenciou um caminho de volta, não através de nossos esforços ou justiça própria, mas através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. Se você ainda não rendeu sua vida a Cristo, hoje é o dia da salvação. Não endureça seu coração, mas responda ao convite gracioso de Deus que diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Se você já conhece a Cristo como Salvador, que esta jornada através das Escrituras renove sua paixão pela Palavra de Deus, fortaleça sua fé, aumente sua esperança e inspire você a viver cada dia à luz da eternidade, sabendo que você é parte da história mais grandiosa jamais contada, a história da redenção. Se esta mensagem abençoou sua vida, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre o amor de Deus e assistam aos outros vídeos do canal, onde continuamos explorando as verdades transformadoras da Palavra de Deus. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Sua participação faz toda a diferença para que esta mensagem alcance mais pessoas que estão buscando esperança, fé e restauração. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.